fragmentação, e a visibilidade de oportunidades competitivas, oportunidades que tenham o tamanho de forma a atrair empresários. Notamos também que a colaboração público-privado e a colaboração privado-privado deixa a desejar, de alguma forma, para ser realmente atrativo. O cenário empresarial cabo-verdiano apresenta uma particularidade, que as medianas e pequenas empresas representam apenas 20% do emprego, da criação de valor, ou 13% do número de empresas, o que é relativamente pequeno quando se compara a economias emergidas. E notamos que o posicionamento ou a direção até uma economia de serviço vai permitir a Cabo Verde sair um pouquinho da trampa do tamanho, do perímetro, sabendo que Cabo Verde é um país pequeno, portanto um mercado muito pequeno, muito pouco atrativo pelo tamanho, e que com uma economia de bens seria muito mais difícil sair a pôr o mercado continental ou global. Com uma economia de serviço, em tempos de internet, a coisa se torna muito mais possível. Limites e desafios que, neste momento, põem muita pressão no setor empresarial cabo-verdiano é a situação do endividamento, muito forte, e que faz com que o Estado já não vai ser o principal financiador do desenvolvimento, inclusive do desenvolvimento empresarial, que o crescimento econômico é baixo, o que significa que, se quisermos crescer muito mais rápido, quer dizer que temos que crescer o número de empresas e o tamanho das empresas para que tenham uma massa crítica muito diferente do que conhecem neste momento. As duas dimensões que trabalhamos nesta nota são as dimensões da atratividade dos business cases, das empresas propriamente ditas, a atratividade dessas empresas para os empresários, e particularmente os empresários estrangeiros, e a atratividade do entorno dos negócios. Cabo Verde possivelmente se encontra numa posição não tão favorável nos dois eixos e trata-se de maximizar a atratividade. Em outras palavras, Cabo Verde tem que representar uma oportunidade de negócio muito clara para empresários nacionais como para os estrangeiros. E a questão é, será que representa essa atratividade? Os parceiros financeiros, tanto internos como externos, vão buscar posicionamento competitivo, vão buscar escala, vão buscar perímetro de atuação que seja maior do que Cabo Verde e vão buscar sustentabilidade econômica, vão buscar fazer benefícios a longo prazo. A visão possível é a do desenvolvimento de uma geração de empreendedores que coletivamente possam ser responsáveis pelo sucesso do desenvolvimento do setor privado em Cabo Verde. Isso quer dizer criação de valor, de alto valor acrescentado, ampla abrangência fora de Cabo Verde e alianças e parcerias, em particular com o setor estrangeiro. Acreditamos que o processo de clustering, no qual Cabo Verde já encaminha-se, é o processo certo para desenvolver a visão, um posicionamento competitivo. Acreditamos que tem que se fazer mais trabalho para que os clusters possam tornar-se realmente competitivos, e a identificação de atividades atrativas para os inversores, representados nesse slide, nas bolinhas que possam ver na diapositiva. O processo de clustering contém, digamos, 3 fases: a fase de planejamento estratégico, a fase propriamente de decisão, quais são os clusters, quais são exatamente os posicionamentos e as atividades que vamos prosseguir, e a fase de implementação, na qual vai se dar o roadshow, ou a promoção do plano cabo-verdiano frente a investidores e empresários nacionais, mas principalmente estrangeiros. Isso vai ser uma oportunidade, pensamos, para o empresariado nacional. Eles vão poder ser identificados como entry point
pelos empresários ou investidores estrangeiros como empresários de referência. O mapeamento das atividades em cada cluster vai poder ser uma fonte de atratividade e vai dar suporte ao desenvolvimento das atividades prioritárias. Não vou me estender nisso, muito se tem feito já em Cabo Verde, no sentido do apoio ao empresariado. Eu acho que os apresentadores vão detalhar isso. Nossa nota técnica, que está no site do Fórum, está articulada ao redor de 5 eixos. O primeiro, a atratividade das oportunidades de negócio, em torno àquilo que eu acabo de dizer em relação aos clusters, portanto, desenvolvimento para cada cluster de uma visão compartilhada, de possíveis posicionamentos competitivos, da seleção dos posicionamentos que vão ser retidos e o desenvolvimento de entry point projects ou de atividades estratégicas que depois vão ser apresentados a atores chaves. Segundo aspecto é o aspecto da atratividade do entorno dos negócios, de forma que Cabo Verde possa crescer no ranking do Doing Business do Banco Mundial, desenvolver zonas econômicas especiais, fazer uma realidade a reforma do Estado, e em particular da administração, entidades de apoio ao setor privado, já as tem, e o recém-Conselho Nacional de Desenvolvimento do Empresariado, que precisa ter conteúdo e realidade. O terceiro eixo é o desenvolvimento das capacidades das instituições e dos grupos de trabalho ao redor dos clusters. E cada cluster tem um grupo de trabalho que o governa e pensamos que esses grupos têm feito um trabalho que não é tão igual, alguns têm progredido mais que outros e precisa um apoio ao desenvolvimento das capacidades dos grupos de trabalho. O quarto eixo, os últimos 2 eixos são, digamos, eixos complementares. Esta manhã houve uma pergunta em relação ao que está acontecendo na base da pirâmide. Pensamos que o setor empresarial também pode desenvolver soluções empresariais, soluções com objetivos de benefício, que possam trazer soluções para a base da pirâmide, são as chamadas empresas sociais ou social business, e um plano de replicação ou de financiamento, um fundo de replicação e de financiamento, é uma das propostas que nós fazemos para que um verdadeiro ecossistema de empresas sociais possam se desenvolver aqui em Cabo Verde também. E, por fim, o quinto eixo é ao redor da questão da economia verde, que da mesma forma que nós temos soluções para a base da pirâmide, pensamos que podem ser desenvolvidos e replicados modelos empresariais for profit em torno a uma economia verde. Esses são um resumo muito rápido, desculpe pela pressa, da nota técnica. Muito obrigado. Portanto, deu aqui notas, pistas como melhorar a atratividade, portanto, do setor privado cabo-verdiano, sem o qual, portanto, dificilmente ele poderá ser o motor do desenvolvimento de Cabo Verde. Portanto, o nosso painel é composto, digamos, por 3 pessoas que poderão representar 3 perspectivas diferentes. Portanto, uma perspectiva vinda de um representante de uma agência pública, uma perspectiva de um representante de uma associação empresarial e uma perspectiva de um empresário. Bom, muito boa tarde a todos. Efetivamente, aqui as perspectivas vão ser um pouco diferentes sobre o desenvolvimento empresarial e a competitividade do setor privado. Nós não quisemos trazer aqui soluções, quisemos somente porque só temos 10 minutos, mas também porque estamos num fórum e é fundamental que a plateia, que seja a plateia também a nos dizer, portanto, o que é que pensam de determinadas matérias e quais são as soluções que poderão propor, portanto, para que Cabo Verde em 2030 possa ter um desenvolvimento empresarial e que a competitividade das empresas seja aquilo que nós todos almejamos para a nossa economia.
Eu trouxe aqui, portanto, uma visão mais voltada para as micro, pequenas e médias empresas, porque eu sei que os meus colegas, portanto, das associações empresariais vão apresentar, portanto, outras visões. Eu queria compartilhar com vocês algumas questões, colocar algumas, portanto, compartilhar, portanto, algumas preocupações e colocar algumas questões para que possamos conjuntamente debater. Eu começaria pela caracterização da estrutura empresarial de Cabo Verde, se bem que o colega que me antecedeu fez, portanto, uma apresentação de qual é a contribuição das empresas, portanto, na criação de emprego, portanto, e o número de empresas, mas eu queria aqui salientar que nós temos neste momento um universo de 9.177 empresas, de onde 6.973 empresas são microempresas, tendo em consideração aquilo que nós definimos como, que foi definido no regime especial para as micro e pequenas empresas. As microempresas são aquelas que têm um volume de negócio até 5.000 contos, com um volume de negócio até 10.000 contos nós consideramos uma pequena empresa e a volta de 100.000 contos até 100.000 contos poderemos considerar uma média empresa. Então nós podemos ver que as micro ou pequenas empresas juntas formam cerca de 90%, 90,7%, ou seja, 91%, as micro e pequenas 91% do tecido empresariado nacional, e se nós somarmos, portanto, as médias empresas, nós teremos 97,9%, cerca de 98% das empresas nacionais. Portanto, isso quer dizer claramente que o nosso tecido empresarial, portanto, é formado sobretudo por micro e pequenas empresas. Para além disso, nós temos uma outra realidade que são as unidades de negócios informais. Cerca de 30.000 unidades de negócios informais que são unidades que elaboram, criam emprego, mas que não beneficiam de todas as políticas públicas, portanto, para o desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Se passarmos, portanto, para o número de trabalhadores, nós podemos ver que já a questão inverte, portanto, são as grandes empresas que têm o maior volume, portanto, 38% são as grandes empresas, sendo que as micro empregam 23% dos trabalhadores, 14% para as pequenas e 24% para as médias. Mas se nós somarmos as micro, pequenas e médias empresas, nós temos 61% do número de empregos criados. Portanto, isso quer dizer que portanto, essas empresas que são a maioria no nosso tecido empresarial devem ter, portanto, uma atenção especial, precisamente porque, para além de serem, portanto, a maior parte, portanto, criam um volume de negócio superior, ou um volume de emprego superior a 61%. Alguns constrangimentos, o Alexandre falou aqui de alguns constrangimentos de uma forma geral, mas eu queria centrar aqui nas nossas micro, pequenas e médias empresas. Nós temos um setor privado fraco, portanto, das micro e pequenas empresas, frágil, portanto, e pouco inovador. Portanto, são constrangimentos que foram constatados dos estudos que foram feitos e que nos leva, portanto, quando falamos de fraco, esse fraco, portanto, não é um fraco de fraqueza, mas é a forma como eles estão organizados, portanto, e como estão estruturados. As políticas públicas, portanto, para apoio ao setor privado nacional são insuficientes para responder ao crescimento. Também é de umas constatações dos estudos que foram feitos. A disponibilidade dos fatores de produção e os custos dos fatores de produção são elevados. Portanto, nós, aqui de manhã ouvimos falar um bocado sobre a questão dos constrangimentos relacionados com o transporte, com a eletricidade, custo de eletricidade, custo da água, custo das telecomunicações, portanto, custo da mão de obra. Portanto, há um conjunto de custos de fatores, portanto, que fazem com que as nossas micro e pequenas empresas também não sejam tão competitivas. Dificuldades no acesso ao financiamento também foi aqui aflorado. De qualquer forma, nós iremos debruçar um pouco sobre esse ponto, porque é um ponto fundamental naquilo que nós queremos projetar, portanto, para
o futuro, e se nós queremos ter uma visão até 2030, nós temos de saber o que é necessário fazer, portanto, para que possamos driblar o problema das dificuldades de acesso ao financiamento das nossas micro e pequenas empresas. E, por último, nós temos a questão do mercado, que é temos um mercado bastante reduzido e bastante fragmentado, que também iremos aqui debruçar um pouco sobre isso. A questão do financiamento das micro e pequenas empresas, sobretudo das startups, e nós aqui falamos muito das startups porque são as empresas de jovens, empresas que estão a começar num ambiente bastante adverso, e essas empresas precisam de um determinado suporte, sobretudo no que diz respeito, portanto, à questão do financiamento e do acesso ao mercado. Nós temos, portanto, o microcrédito destinado à produção, portanto, o microcrédito é mais destinado, portanto, ao comércio e não à produção. Não existem linhas de crédito bancário direcionadas, portanto, para a produção. Se formos ver, portanto, nos bancos, as linhas de crédito são destinadas, portanto, ao consumo, aos grandes investimentos, mas quando falamos das micro e pequenas empresas e créditos, portanto, para a produção, há uma dificuldade bastante grande e as taxas de juros são muito altas, portanto, que não permite a rentabilização, portanto, portanto, a rentabilização da empresa para poder pagar os créditos. Portanto, o capital de risco quase inexistente. Temos uma empresa de capital de risco, só uma empresa de capital de risco, portanto, que está ligada a um banco. O sistema de garantias, que é fundamental quando nós falamos do financiamento para as micro e pequenas empresas. Neste momento nós temos a CV Garante, portanto, mas que ainda está instalado, mas ainda não está operacional. De qualquer forma, portanto, o sistema de garantia pensamos que será no futuro, portanto, um dos grandes instrumentos, portanto, para que possamos baixar as taxas de juros e para que as micro e pequenas empresas, e sobretudo as startups, tenham acesso ao financiamento. A inexistência de outros produtos financeiros, nomeadamente, portanto, os business angels, portanto, e outros produtos, portanto, que existem para as startups, também condicionam um bocado, portanto, o desenvolvimento, portanto, e a competitividade, portanto, dessas empresas, micro e pequenas empresas e das startups. Nós deixamos aqui uma questão, portanto, para a plateia, portanto, para o debate, portanto, que políticas públicas que poderemos ter, portanto, para a criação de alternativas de financiamento às startups, portanto, e às micro e pequenas empresas. Outro ponto que nós também queríamos aqui lançar, portanto, para o debate é a questão da incubação da empresa como um processo fundamental para o desenvolvimento das micro e pequenas empresas e das startups no geral. Portanto, a incubação de empresa, portanto, é um instrumento fundamental para estimular, portanto, e fomentar a criação de microempresas. São centros de efetivação do processo de transferência de conhecimentos, porque o desenvolvimento empresarial nas incubadoras é uma constante e é uma realidade. Portanto, as incubadoras, portanto, vivem muito daquilo que é aquilo que nós chamamos, portanto, o BDS, portanto, o desenvolvimento empresarial, que nós aportamos, portanto, a essas pequenas empresas e essas startups para poderem desenvolver. E constitui, portanto, um instrumento de desenvolvimento de setores estratégicos, portanto, da economia. No caso de Cabo Verde, neste momento, nós temos uma rede nacional de incubadoras por setores. Temos na área do turismo, na área do agronegócio, na área das tecnologias de informação e na área das energias renováveis. Portanto, é importante nós conseguirmos desenvolver pequenos projetos que possam ser incubados, portanto, e possam alavancar, portanto, essa camada da nossa economia, portanto, são as micro e pequenas empresas. Também deixamos aqui uma pergunta, portanto, quais são as políticas públicas para estimular o surgimento de incubadoras de empresas. Portanto, já temos algumas, mas é fundamental que a ideia das incubadoras seja uma ideia, portanto, que venha a vingar dentro da nossa economia para bem das empresas jovens. A questão do acesso ao mercado, portanto, que nós tínhamos visto como um constrangimento, nós queremos também lançar algumas pistas. Portanto, temos o mercado doméstico, que é muito dependente da importação. Isso quer dizer que há uma margem muito grande, portanto, para as nossas micro e pequenas empresas conseguirem ser competitivas dentro do nosso mercado doméstico.
o mercado do turismo, portanto, onde as micro e pequenas empresas têm um acesso muito limitado, é um mercado enorme, com mais de 500 turistas por ano, e se nós tivermos a visão que foi apresentada aqui do Dr. Gualberto, portanto, há um espaço bastante grande, portanto, para o fornecimento desses mercados. O mercado da diáspora ou o mercado da saudade, portanto, é um mercado também importante e que nós não temos aproveitado. No mercado mundial nós temos o mercado das indústrias criativas, mas também de produtos bio, portanto, que são muito vendidos a nível internacional e, sobretudo, produtos gourmets, portanto, que nós podemos colocar. Nós não podemos competir muito pela quantidade, mas podemos competir pela qualidade e produtos de nicho. Por último, portanto, nós queríamos ainda focar a questão da inexistência de produtos regionais de origem controlada. Portanto, esse é um aspecto fundamental. Nós temos o nosso vinho do fogo, temos os queijos e ainda há dias, portanto, na Feira do Agronegócio, falou-se muito da questão da denominação de origem para os produtos cabo-verdianos, portanto, determinados produtos, determinadas ilhas, porque é possível, com um trabalho de marketing e com um trabalho de qualidade, vendermos esses produtos, portanto, nos mercados internacionais. Colocamos também a questão de como estimular, portanto, o acesso ao mercado. Já há trabalho feito, a DEI vem fazendo um trabalho, mas é fundamental que aqui debatamos, portanto, possamos debater outras questões, portanto, que poderão vir a permitir-nos fazer, portanto, um trabalho melhor e conseguir ter a visão de 2030. O empreendedorismo, que foi aqui apresentado também pelo Dr. Carvalho, nós queríamos lançar aqui só algumas pistas também, em termos, sobretudo, da mudança de mentalidade. Portanto, a criação da cultura empreendedora é fundamental. Eu costumo dizer que nós fomos educados para trabalhar para outrem, trabalhar no Estado, mas hoje, portanto, a criação da cultura empreendedora para termos o nosso próprio negócio, mas também para sermos empreendedores em tudo aquilo que nós fazemos. Empreendedor nas empresas, empreendedor na vida, é fundamental. E essa mudança de mentalidade exige que haja políticas públicas fortes nesse sentido. O desenvolvimento de uma cultura de associativismo empresarial também é fundamental. Não é possível as nossas micro e pequenas empresas aceder a determinados mercados sozinhos. Portanto, trabalhar a questão do associativismo empresarial é fundamental. Nós temos aqui dois colegas que vão falar sobre esse tema. A questão da gestão da mudança de paradigma, portanto, na economia, como é que nós vamos fazer essa gestão da mudança? É fundamental. Foi apresentado aqui hoje, portanto, e o Dr. Gualberto, portanto, na sua visão e no seu sonho que ele apresentou, muito importante a questão da gestão da mudança. Como é que nós fazemos essa gestão da mudança? Não é possível fazer, portanto, termos em 2030 uma economia desenvolvida se nós não mudarmos a nossa forma de agir, se nós não mudarmos a nossa forma de pensar, se nós não mudarmos, portanto, a produtividade das empresas. Portanto, são questões importantes e desafios que nós temos para o empreendedorismo, portanto, que deixo aqui para a nossa reflexão. E, por último, deixaria 4 questões, portanto, também para o debate. Primeiro, que estrutura empresarial nós queremos para 2030, tendo em consideração que, neste momento, as nossas micro e pequenas empresas são 97% do nosso tecido empresarial. Como construir, portanto, uma economia liderada pelo setor privado nacional. Portanto, já foi dito aqui muito que neste momento, portanto, há uma transferência, portanto, da responsabilidade da economia para uma liderança do setor privado. Há vários fóruns, em vários fóruns tem-se tratado essa temática, mas é fundamental também que esse setor privado seja um setor privado nacional, portanto, que o nacional tenha um papel fundamental nesse setor privado. Como é que as PMEs poderão, portanto, aproveitar as oportunidades de mercado potencial existente em Cabo Verde? Já vimos o mercado de turismo e o mercado de turismo, portanto, o mercado da diáspora e o mercado doméstico. E, por último, portanto, que políticas de desenvolvimento empresarial para tornar as pequenas e médias empresas, portanto, mais competitivas. São questões, portanto, que eu deixo aqui.
é mais uma conversa em 10 minutos, portanto, só poderíamos lançar algumas pistas e dizer que estamos a trabalhar em algumas dessas questões, mas não é suficiente para a visão que nós queremos para 2030. Obrigado. Começarei por um ponto de partida, muito rápido. Já existem N diagnósticos feitos em diferentes fóruns, em diferentes workshops, e concentrarei no planeamento estratégico para o crescimento económico e empresarial, utilizando a metodologia BSC, o Balance Scorecard, que é uma metodologia começou por ser utilizada fundamentalmente nas empresas, hoje é utilizada em muitas outras organizações sem fins lucrativos e que se divide, digamos, em 4 perspectivas diferentes que eu vou mais à frente desenvolver. E por último termino com 2 questões que deixarei para debate da Assembleia. Ponto de partida, enfim, os N diagnósticos repetidos, o apresentador que me antecedeu já referiu alguns deles, não vou alongar-me sobre eles. Temos a questão da dimensão do país, do nosso mercado, a dispersão geográfica, um contexto e ambiente de negócios que é difícil e adverso, fatores de produção que são insuficientes e caros, não é preciso referi-los, o problema do acesso ao financiamento e do respectivo custo, um aspecto importante que é um setor empresarial do Estado que ainda é ineficiente e é muito consumidor de recursos públicos, nomeadamente, todos nós, e, quanto a mim, um peso excessivo do Estado, tanto na economia como na própria sociedade. A metodologia do Balance Scorecard utilizada nas empresas ou organizações, hoje é utilizada em diferentes organizações não lucrativas, pretende ser um enquadramento abrangente que traduz os objetivos estratégicos dessa organização transformados num conjunto coerente de indicadores de desempenho para que possa ser acompanhado, digamos, a sua implementação. E divide-se em essas 4 perspectivas, eu vou passar muito rapidamente sobre elas. O cliente, que é criar valor para o cliente, a inovação e a aprendizagem, que diz que o valor da empresa está diretamente relacionado com a sua capacidade de inovar, melhorar e aprender, a perspectiva dos processos internos, a organização concentrar-se nas operações críticas internas que lhes permitem satisfazer as necessidades dos clientes e, por último, a perspectiva financeira que, digamos, permite verificar se a estratégia utilizada e a sua implementação estão a contribuir para essa melhoria de resultados. Passando a utilizar essa metodologia para o crescimento económico e empresarial. Podemos fixar como missão, em termos do país, proporcionar elevados e crescentes níveis de prosperidade para toda a população e uma visão seria colocar Cabo Verde no primeiro grupo dos países de rendimento médio e no dos países insulares num prazo de 10 anos ou de 15 anos. Que estratégias para atingir esses objetivos? Uma aposta na criação da riqueza, baseada em produtos e serviços de valor acrescentado cada vez maior, uma economia de mercado estruturada e com empresas capazes de competir internacionalmente, suportada em recursos humanos qualificados e experientes e enquadrada por instituições de qualidade, instituições vistas na sua perspectiva mais ampla que, digamos, informam a prestação de serviços, seja às empresas, seja aos cidadãos. Os vetores serão o investimento, a iniciativa privada, a exportação, a abertura ao exterior e a inovação. Como já tinha referido atrás, as perspectivas e as linhas de atuação e os objetivos estratégicos traduzidos nas perspectivas são a do cliente, a da formação e desenvolvimento, dos processos e a financeira, que eu desenvolverei
um pouco mais à frente. Em termos da perspectiva do cliente, qual é o cliente neste caso? A população e procurar aumentar o rendimento per capita da população. Conseguindo isso através de 3 eixos estratégicos: a produtividade do trabalho, o valor acrescentado gerado na economia, seja pelo conjunto de operadores económicos, e o emprego. Naturalmente que cada um desses eixos terá depois indicadores e metas para alcançar. Esta perspectiva, naturalmente, é enquadrada por um conjunto de aspectos, digamos, que influenciam a perspectiva, como seja a legislação laboral, o nível tributário sobre o trabalho, o absentismo, as relações laborais, reforma, idade de reforma e pensões, nível de segurança social, salário mínimo, etc. Na perspectiva de formação e desenvolvimento, aqui a perspectiva, diferentemente do que é numa empresa, é de permitir a acumulação de fatores no país. Fatores não só de formação entendida como tal, ou seja, de capital humano, mas também os fatores de capital e os próprios fatores intangíveis. Portanto, é a acumulação desses fatores. E temos investimento em capital fixo, todos os investimentos que são feitos na economia, seja a nível de infraestruturas, mas também máquinas, equipamentos, etc. A formação bruta de capital fixo, tendo aqui dois aspectos importantes, que têm a ver com as tecnologias de informação e comunicação e o investimento direto estrangeiro, a inovação, aspecto fundamental, conseguir fazer de forma diferente e mais económica, ou produtos e serviços diferentes, o capital de risco, algo essencial para permitir exatamente o nascimento de empresas novas que ainda não têm um historial, digamos, empresarial, o investimento em capital humano, central para exatamente permitir o crescimento e o desenvolvimento económico, a educação e a formação profissional e aprendizagem ao longo da vida. Quanto à perspectiva processos, que no fundo enquadram a forma como a economia trabalha, entre aspas. Temos o aspecto do financiamento da economia, uma sã concorrência para que não haja distorções de mercado, a questão dos licenciamentos comerciais, industriais, turísticos, é essencial, a regulação e a sua efetividade. Julga-se que a regulação, se bem feita, pode contribuir para a eficiência da economia, a questão dos processos judiciais e a necessidade de serem resolvidos em tempo efetivo e com custos aceitáveis, a questão da dinâmica de criação e dissolução de empresas e o respectivo custo e tempo que demora não só a criar, mas a extinguir as empresas que já não se mostram viáveis. E isso é um problema em Cabo Verde. Outro aspecto, a abertura ao exterior e, naturalmente, também a fiscalização para garantir que a regulação, digamos, desempenha o seu papel. Fiscalização seja tributária, seja a nível do mercado de trabalho, seja a nível do mercado do produto, com a qualidade e a segurança do produto. Quanto à perspectiva financeira, vou passar muito rapidamente, e a perspectiva financeira não só recebe, digamos, os dados gerados, os recursos, melhor dizendo, gerados nas outras perspectivas, como também permite a geração dos recursos necessários para se investir em termos de políticas públicas. E, enfim, temos aqui fundamentalmente as receitas e as despesas do Estado com o respectivo saldo orçamental,
e o excedente de exploração que corresponde ao valor acrescentado que é gerado na economia. E depois temos um conjunto de outras variáveis macroeconómicas que permitem, digamos, monitorizar essa perspectiva. Como disse, esses recursos gerados na economia é que permitem fazer o investimento público nas áreas centrais, como a educação, a saúde, a formação, etc. Tudo isto é fundamental que exista boa governação. Boa governação implicando inclusão, portanto, participação igual, de igual participação e igualdade de oportunidades, igual tratamento e, por outro lado, um outro aspecto fundamental que é a cultura dos resultados e da responsabilidade perante esses resultados, implicando naturalmente a transparência e a possibilidade de reclamação. Deixo, por fim, e penso que terei cumprido o meu tempo, duas questões para debate da Assembleia. Uma das questões prementes e urgentes é se conseguiremos resolver e de que formas o problema do financiamento da economia no momento atual, e o segundo ponto, se conseguiremos tornar o país atrativo ao investimento, ao turismo e ao turismo residencial e num centro internacional de prestação de serviços. E concluo agradecendo a todos. Obrigado. Vou apresentar uma perspectiva das questões-chave e da agenda de trabalho da Câmara de Comércio, o trabalho que nós temos feito na melhoria do ambiente de negócios e, em conjunto com as representações empresariais, as outras câmaras de comércio congêneres, as associações empresariais, escolas profissionais, universidades, centros de pesquisa e departamentos governamentais que também trabalham com a agenda do desenvolvimento das empresas. Portanto, irei, no final, destacar um conjunto de 3 oportunidades que precisam de coabitação conjunta entre as associações empresariais. Portanto, antes de mais, é preciso considerar que, em termos de organização da classe empresarial, as associações comerciais Sotavento e Barlavento existem há quase 100 anos, são as mais antigas representações da classe empresarial no arquipélago, representavam os interesses dos comerciantes que operavam no tempo do período colonial. Com a independência, até aos anos 90, não havia câmaras de comércio e o Estado tinha uma política centralizadora, portanto, era o principal operador, o principal investidor e o principal empregador. Portanto, as câmaras de comércio surgem 4 anos após a abertura política, no contexto de liberalização do mercado. Portanto, as câmaras surgem enquanto entidades de direito privado, de utilidade pública, que têm por missão influenciar de forma construtiva as políticas públicas de promoção e cidadania empresarial. Portanto, a estruturação da Câmara de Comércio e a sustentabilidade institucional foram, desde o princípio, uma preocupação constante de todos os conselhos diretivos que já passaram pela Câmara, que, além de angariar associados, desenvolver programas de promoção da classe empresarial, trabalham com um orçamento extremamente limitado que permite que a Câmara opere e que desenvolva ações de iniciativa privada para desenvolver recursos e poder melhor desenvolver as suas atividades. Queria dizer que as câmaras de comércio têm o DNA, portanto, da melhoria do ambiente de negócios praticamente no nosso sangue. Portanto, assistimos em paralelo à estruturação das câmaras de comércio, assistimos à transformação estrutural da economia. Portanto, eu não vou fazer uma análise, os meus colegas já fizeram e houve outras apresentações, mas resta destacar que as câmaras acompanharam, portanto, o salto que Cabo Verde deu em termos de transformação estrutural entre os finais da década de 90 e o princípio da atual década, onde o PIB saltou de 300 milhões para quase 2 bilhões de dólares e Cabo Verde foi imediatamente graduado a país de rendimento médio, que trouxe novos desafios. Portanto, certamente que o setor privado entende que parte significativa desse crescimento foi impulsionado pela ajuda externa e empréstimos de baixo custo, mas é certo também que o tecido empresarial também cresceu, diversificou-se e
tornou-se atrativa para diversas áreas, portanto, desde o comércio, a construção civil, serviços de apoio às empresas, transportes aéreos. Portanto, temos a indicação que a Binter está interessada, portanto, vamos ouvindo sinais de que o nosso mercado tem, sim, alguma atratividade. Portanto, apesar da transformação económica, social e política, o Estado ainda mantém uma forte presença no setor empresarial. Portanto, empresas públicas que, apesar do esforço do governo, mantêm-se historicamente deficitárias e condicionam a competitividade do setor onde operam, afetam a concorrência, limitam o espaço para o crescimento de novas empresas, e isso significa que o nosso ambiente empresarial ainda não está totalmente formatado para, portanto, a dinâmica necessária da competitividade. Portanto, as deficiências internas que existem, que sempre existiram, portanto, vieram agora à tona com a desaceleração da economia, onde temos o setor imobiliário e turístico como mais afetado, mas gradualmente as empresas vieram a sentir os efeitos da crise de 2008 para cá, e hoje há, portanto, qualquer empresário fala da contração das vendas, da desaceleração, do adiamento do investimento e outros sintomas que os donos das empresas são os primeiros a sentir. Portanto, esta é a agenda do desenvolvimento empresarial que a Câmara trabalha. Infelizmente, não deu para colocar em 4 pontos, por isso vou destacar apenas alguns, mas, efetivamente, a Câmara trabalha com um leque alargado de áreas de ação visando a melhoria do ambiente laboral, visando a melhoria do ambiente de negócios. Portanto, a Câmara tem que despender parte dos seus recursos e tempo e energia para convencer os parceiros da necessidade de adequar o Código Laboral. Portanto, nós estamos a falar de uma economia voltada para a knowledge economy, a economia do conhecimento, e temos uma legislação adaptada a uma outra era, portanto, aos anos 80, aos anos 90, e nós temos que batalhar continuamente para convencer cada entidade que, efetivamente, temos que andar nesta direção, por caso contrário, vamos perder o barco. Portanto, a Câmara também trabalha no fomento do bom relacionamento com a classe empresarial e a administração pública. Portanto, o empresário nacional faz um trabalho, mas, infelizmente, não é bem recebido pela administração pública, e, neste momento, nós estamos a trabalhar com diversas comissões de trabalho para ver se as relações com a administração pública melhoram e que o empresário passa a ser encarado como uma pessoa de bem, portanto, nivelando todos por cima. Portanto, a Câmara também trabalha no alinhamento das necessidades das empresas com a capacitação profissional. Nós recebemos estagiários, mas o que é que os estagiários sabem fazer à partida? Quais são as competências que eles trazem da universidade, dos centros de formação? Portanto, a necessidade também de desenvolver a cooperação empresarial nacional e internacional, de participar ativamente nas parcerias público-privadas, portanto, essa basicamente, e de desenvolver e suportar estratégias para inspirar e vitalizar a classe empresarial. Portanto, nesse sentido, enquanto representante da classe empresarial, a CIS é um agente facilitador dos negócios e entende que é preciso atuar rapidamente na conclusão das reformas, mas principalmente na introdução a curto prazo de medidas anticíclicas para facilitar o crescimento das empresas e melhorar a atratividade do mercado cabo-verdiano no contexto regional e internacional. Portanto, quando eu olho para... Nós falamos do ambiente de negócio, mas, de repente, é necessário definir o que é o ambiente de negócio, porque parece que é algo concreto, mas, na verdade, o ambiente de negócio é uma estrutura conceptual. Portanto, quem desbrava esse terreno para descobrir as oportunidades de negócio é um empresário. E, geralmente, todo o ônus recai sobre a figura de quem arrisca e investe. Mas, necessariamente, este é um desafio de todos. Portanto, é um desafio dos empreendedores, naturalmente, mas também das instituições de apoio empresarial, do governo, da sociedade civil, que é a possibilidade de criar empresas. Portanto, não vai haver empregos sem empresas. Eu acho que, quando falamos em programas de criação de emprego, fica a perguntar, mas e as empresas? Portanto, quando um empresário ganha dinheiro, o país ganha em tudo. O empreendimento de sucesso cria emprego, gera rendimentos para as famílias, cria riqueza para investir em negócios ainda maiores. Os negócios de sucesso são os maiores clientes para os outros negócios. Portanto, criam oportunidades para outras empresas e passamos a produzir em Cabo Verde bens e serviços de utilidade para o consumidor, substituindo assim as importações. Portanto, quando o mercado é atrativo,
Quando eu escolho uma posição dentro do quadrado, que simbolicamente representa, portanto, o framework, a legalidade de operar, as licenças, tudo que é necessário para o empresário atuar dentro do mercado, na perspectiva do empresário, ele quer saber se ele investe, se ele consegue ter retorno. Portanto, se existem barreiras, se o mercado não é atrativo, ele não investe. No entanto, esta é uma visão global. Quando nós formos ver setor a setor, ilha a ilha, local a local, poderemos encontrar situações de ambientes de negócio nada competitivos ou nada equiparáveis. Por isso que é essa necessidade de uma agenda comum, portanto, uma agenda nacional de desenvolvimento empresarial que fundamentalmente faça o alinhamento da disponibilidade dos recursos existentes para canalizar para as prioridades. Portanto, aí é que penso que nós temos um grave gap, onde não há um reconhecimento da falta de articulação entre as entidades públicas e privadas que trabalham com a agenda de desenvolvimento empresarial. Não há uma concertação institucional e, recentemente, com criar a Comissão Nacional de Desenvolvimento Empresarial, portanto, há uma possibilidade, mas na prática, cada entidade que trabalha com a agenda de desenvolvimento empresarial segue a sua própria agenda. Portanto, nós falamos muito em networking, mas digam-me qual é o meu networking quando secretário-geral da Câmara com a ADEI, por exemplo. Nós não temos uma agenda comum. Nós temos uma agenda, eles têm outra agenda e operamos no mercado, muitas vezes, em situações de concorrência, o que não é benéfico para nenhuma das partes. Portanto, em termos de desafio para a competitividade, venceu o meu tempo, mas já estou a terminar. Portanto, em termos de desafio para a competitividade no horizonte 2030, eu gostaria de realçar que Cabo Verde, neste momento, tem um grande dividendo demográfico a explorar. Portanto, são oportunidades que existem, mas que, portanto, mudou. Nós temos, hoje em dia, 500 mil habitantes, somos um país que recebe imigrantes, que não manda tantos imigrantes, mas que recebe imigrantes, que recebe trabalhadores qualificados, que, portanto, tem uma outra conjuntura que é preciso encarar, que é diferente da que existia quando Cabo Verde tornou-se independente, com 300 mil habitantes, mal capacitados, às vezes mal nutridos. Portanto, Cabo Verde deu um salto, e isso é um fato, mas para darmos o próximo salto, vamos ter que melhor explorar o atual dividendo demográfico. Portanto, um outro aspecto que também entendo como uma oportunidade é a descoberta de Cabo Verde enquanto destino turístico. Parece-me que, durante muito tempo, não foi entendido a oportunidade. Quando os grandes operadores vieram e instalaram-se, não assimilamos a grande oportunidade que existia à nossa frente. Por isso, eles investiram, o Estado criou condições para que pudessem investir, e neste momento, portanto, temos uma realidade do turismo que tem um ritmo e a economia tem um outro ritmo. Portanto, essa é uma oportunidade para explorarmos. Portanto, rapidamente eu queria dizer que Cabo Verde não tem indicadores de desempenho a nível do ambiente de negócio. O grande indicador de desempenho, que é o Doing Business, destaca uma situação global, onde é medido, faz uma amostra baseada na cidade da praia, do ambiente de negócio existente na cidade da praia. Naturalmente, não traduz qual é o ambiente de negócio para o Fogo, por exemplo, para São Vicente, Santo Antão, Bravo, Maio. Portanto, são realidades completamente distintas. Diversos outros instrumentos internos existem para acompanhar a dinâmica empresarial, mas os relatórios nem sempre são disponibilizados a tempo. Portanto, fica-se sem saber quais é a situação real, o que dá aso a N interpretações sobre os indicadores de desempenho. Portanto, uns dizem que crescemos a 1,5, outros dizem que crescemos a muito mais. Portanto, esses indicadores são fundamentais para que o investidor saiba se existe oportunidade ou não. Portanto, um terceiro grande aspecto, portanto, a atração do investimento externo tem um papel, portanto, tem uma instituição que faz isso, portanto, a Câmara trabalha num outro âmbito, portanto, é o papel da diáspora. Há necessidade de se conhecer a figura do investidor imigrante, porque muitas vezes ele tem recursos, ele faz investimentos, mas ele faz investimentos sem perspectiva de retorno, sem noção de quais setores são mais prioritários. Portanto, acontece
situações de um empresário investir numa região que não tem nenhuma condição logística, financeira ou operacional para ele atuar naquele mercado. Mas ele investe, porque ele é da terra, ele quer investir, e a Câmara de Comércio gostaria, em conjunto com as restantes instituições, de poder trabalhar esse perfil desse investidor. Portanto, eles têm recursos, vivem lá fora. Portanto, eu convivi com imigrantes cabo-verdianos que dizem que eles preferem ter a sua poupança nos Estados Unidos. Mesmo que os bancos cabo-verdianos deem taxas de remuneração de 4%, eles preferem deixar o seu dinheiro nos Estados Unidos, onde é mais seguro, na visão deles. Portanto, é necessário saber captar essas poupanças, saber direcioná-los para os setores prioritários. É necessário entender o que é que fogo pode produzir para vender no sal e criar essa viabilidade. Portanto, nós temos algumas situações, eu gostaria rapidamente de dar um exemplo, que é no setor do agronegócio e das tecnologias de informações. 2 setores completamente distintos que exigem ambientes de negócio completamente diferentes. Portanto, se o operador do agronegócio tiver uma perspectiva de vender a produção que ele vai ter em outubro e receber hoje, portanto, ele terá outra perspectiva no negócio. Portanto, seriam, portanto, os alicerces para o funcionamento do mercado. Se ele não tem essa perspectiva de negócio, vamos continuar na subsistência e ele não terá essa capacidade de, eventualmente, vir a ser o principal abastecedor dos hotéis com algum produto nacional. Portanto, para terminar, eu vejo que, em termos de desafios para 2030, há que pensar no crescimento das empresas cabo-verdianas. Há que criar condições para as empresas cabo-verdianas crescerem. Portanto, se as empresas crescem, o país cresce. Portanto, se continuamos nesse clima hostil de entidades que trabalham com a mesma agenda, de costas viradas, dificilmente vamos ter uma empresa de classe mundial a exportar para o mundo, a exportar para a CDO. Portanto, há diversos instrumentos que precisam ser postos em prática. Eu dei um instrumento que é a questão do hedging, portanto, o dinheiro à cabeça para vender a produção futura, mas há também a Feira Internacional de Cabo Verde, há os centros de distribuição, há uma série de coisas que precisam ser mobilizadas, que existem e que precisam ser capitalizadas. Portanto, a integração regional é um dos elementos que já entrou na agenda da Câmara de Comércio e temos feito um conjunto de ações com vista a criar o network, portanto, o verdadeiro network das câmaras de comércio para possibilitar que investidores de lá possam vir e os investidores de cá possam ir e haja comércio, portanto, e haja integração económica. A questão do acesso ao crédito. A Câmara de Comércio está a trabalhar, ou já criou uma instituição que vai trabalhar em conjunto com a CV Garante, para possibilitar o maior acesso ao crédito. Aí também nós estamos a quebrar pedras, porque é preciso convencer a todas as entidades, a todos os envolvidos, que necessariamente, sem um instrumento de gestão de risco de crédito, não vai haver garantia bancária. Portanto, além disso, temos a situação, quando eu mostrei o gráfico do ambiente de negócio, faltou ilustrar um exemplo, que é o gráfico que ilustra o ambiente formal. Portanto, todo o ambiente informal fica de fora. Portanto, quem opera no mercado informal não é refletido pelas políticas, não beneficia. Portanto, mas o setor informal não é um mal em si. O setor informal precisa ser estimulado. Portanto, eles precisam entrar no setor formal. E há que criar condições para que isso possa acontecer. Portanto, por último, eu queria destacar que Cabo Verde precisa assumir o contexto da economia do conhecimento. Portanto, falamos muito em palavras como startups. O que é que são startups? Startups são empresas de alto crescimento, as chamadas gazelas. Portanto, são empresas que precisam de um mínimo de capital para desenvolverem o seu produto e que no momento seguinte podem saltar e ser uma empresa de classe mundial, capaz de exportar. Nós banalizamos isso. Portanto, se uma padaria é capaz de vender 1000 pães num determinado momento e num segundo momento começar a vender 10.000 pães, é fantástico, mas não chega a ser uma empresa de classe mundial. E Cabo Verde, tendo uma empresa de classe mundial, nós podemos ter essa empresa produzir mais que o PIB de Cabo Verde. Portanto, é a oportunidade que temos em mão. Portanto, a inovação, e mesmo para terminar, dizer que eu sou um estudioso do tema e acredito que em Cabo Verde falamos muito da inovação quando a inovação não acontece. Nós precisamos inovar em termos de criar terreno para o florescimento de empresas.
Portanto, inovar quer dizer que alguém estudou muito, trabalhou muito, quebrou muitas pedras e desenvolveu tanto conhecimento que ele é capaz de fazer diferente. Então, essa é a inovação. Eu não acredito na inovação que se fala, mas na inovação que efetivamente acontece. E neste campo ainda estamos virgens e vejo que há uma enorme oportunidade com este fórum de debater e colocar esses problemas, trazer os problemas para a mesa. Espero que não tenha sido maçante. Obrigado pela vossa atenção. Era mais essa ideia de alargar, se por acaso, como eu penso, ainda está muito mais a nível do ensino superior, na relação que eu acho indispensável entre a academia, a investigação, tanto quanto ela é incipiente, mas é necessária, investigação, quem faz investigação faz inovação, com o sentido estratégico, e o mundo empresarial. Um segundo aspecto, eu fiquei... achei interessante que a forma como o secretário-geral da Câmara de Comércio e Indústria e Agrícola Barlavento colocou a questão que na linguagem comum chamamos das capelas, não é? Nós estamos a construir, em relação à agenda empresarial, muros que se desenvolvem na vertical, mas que estão paralelos, mas que nunca se encontram. Que é a ideia da capela. Eu acho que estamos com esse problema. Eu vivo em Portugal, eu falo com muitos imigrantes, falo com muita gente lá e cá, e a ideia que me transmitem muitas vezes é que, a nível da administração, não sei como é no setor privado, a nível da administração ainda já há mais articulação, já há mais coordenação, mas ainda há um excesso, perdoem a expressão, de ego, da necessidade de pormos o selo. Eu é que fiz, a ideia é minha, o projeto é meu, eu vou levar para a frente, e não há, portanto, isso que o Sr. Secretário-Geral apresentou cá e falou, citando pelo menos um ou outro boi pelos nomes, dizendo que a Câmara de Comércio e a ADI, por vezes, estão a fazer coisas no mesmo terreno, concorrencialmente. Eu penso que aí é um gasto enorme de recursos, de tempo, de know-how, um gasto enorme de tudo, e que não tem a solução, é uma questão atitudinal, mas ao menos saber que isso existe e que tivemos que ultrapassar isso. Temos que ultrapassar a questão da desarticulação ou da não coordenação entre os setores. Por último, mesmo em relação a isso, nós temos experiências em Cabo Verde extraordinárias, numa ilha, às vezes um concelho, que não, empresariais, estou a referir mesmo no terreno empresarial, que não são conhecidas, não são socializadas para, no mesmo ramo, no mesmo setor, mesmo para ramos diferentes, podiam servir de estímulo e de fertilização de ideias e de experiências. Muitas vezes é porque as boas experiências, já agora passamos à administração, são materializadas numa pessoa que ocupa um cargo num tempo dado. Quer dizer, não há incorporação desse know-how, desse comportamento, dessa visão em termos institucionais. Sai a pessoa, é um diretor de uma escola técnica muito ousado, muito dinâmico, é um gestor público muito ousado, muito dinâmico, é um empresário que está em funções ligadas à Câmara de Comércio, muito dinâmico. Sai a pessoa dessa função, aquele eixo que ele desenvolveu de modernização, de cooperação, desaparece porque a experiência fica na pessoa. Não houve incorporação, endogenização da experiência. Eu acho que é uma questão que temos também que dar atenção. Brancos, gosta de apanhar um que quer encarregado, ele está a fazer uma obra de 30 ou 40 mil contos. Câmara, é um pouco a questão, o senhor Presidente da Câmara, de Maio, também lá, mesmo na Assembleia, um pouco a questão ali, o que ele falou para moda obra a partir até 12 mil contos, está a fazer sem alvará. No entanto, qualquer casinha na Maio, qualquer terceiro andar, está a fazer orçamento, ela te chega a 12 mil contos. Então é aquela que não tem que estar de obra para mandar. Nós é 4 empreiteiros na Maio, mas nós tudo não separaram. Mas há pessoas que estão a fazer trabalho, é apenas reunir nas finanças, é por isso que está ali, e queria saber mais de partes superiores, para quem tem uma formação digna, a quem chega na Maio para poder dar. Obrigado. Que rapaz que está a falar crioulo? Tem tradutores. E a mim, bem para aquele fórum ali, para morir
motiva minha cabeça de esperança, né? Para Modi, não está me que no pedido opinião no estudo de cozer que não tem que fazer para 2030. Nesse que falando não é 200, nesse que falando não toca nós, falando de ali para 2030. Então, no estudo não deve ter uma opinião, um formulário ou uma ideia que te contribui para 10 vezes que ser mais um gasto de dinheiro público. A minha taxa, mas por exemplo, não se fala de criação de empresas, de coisas assim. Mas já não direciona para onde ou que tipo de empresas que não quer? Ou pelo menos para deletar 2030. É aquela que mas não deve se fazer ali. E agora, por exemplo, o Dr. Gualberto Rosário, já bem de falando, mora que nos geologia te favorece. A milha na cobertura de empresas que não toja é pequenos escritórios de pequenos ricos, ou não? Está parecendo aquilo que é a realidade. E ali sim, de facto, que se... Aliás, ali se sou elite, assim. Por isso, talvez, pode que tenha aquela percepção lá. Mas, a minha taxa, os maiores problemas que não tem negócio ali, nesse momento, é fiscalização. Minta define que ela como o maior problema de Cabo Verde a todo nível. Quer de saúde, de alimentação, de trabalho, de coisas assim. Então, se nós não se pensa criar empresas de 2020 ou 30, quanto empresas que não se cria na área de turismo? O senhor primeiro-ministro falou que é pilar de nossa economia. É maior que não se cria naquele ramo, quanto alguém naquela estrutura. E, por exemplo, quanto que não se cria na agronegócio, naquela qualidade. Maior que se sabe. Ou não, minta pensa, se fazer o fórum é para recolher nossa opinião. E a hora que não dá nossa opinião, para esses acata, que é para que torna a fazer pelo menos para 10 anos. Agora, bem olha conversas bonitos ali, está apresentado tudo muito academicamente bem feito. Acaba para gostar de dizer que Aristides falou de programa que se tem lá na Câmara de Comércio. Mas a minha pergunta a Aristides ao mesmo tempo, se na Câmara de Comércio tem uma área que te valoriza a agricultura, ou se já pôr agronegócio lá, ou se, por exemplo, a hora que está a falar de empresas, está a pensar logo na imobiliárias, na de construção, na coisas assim, que te acaba para que resolve o problema de emprego. Ou não? A mim, estou a 10 de 75, que nós é uma nação e não tem nenhum desemprego, todo dia estou a ouvir na rádio, na televisão, na coisas assim. Se você está a fazer o fórum, é para não debelar aqueles problemas ligantes. Eu desculpa a minha citação assim, mas não está se me falava de sério, perda mais custoso na vida de um homem é perda de tempo. Quer dizer, nunca creio para que aquilo aconteça, não creio que é para não focaliza, para não centraliza, na 2 ou 3 dias, mora que não te resolve, jura no nosso país, resolve um problema. E minha taxa, mas nós não podemos ser escravos outra vez. Para tudo aquele pensamento ali, tudo aquelas coisas ali, não se pensa naquele que não nunca tem. Minha taxa, mas não deve focaliza naquele que não tem. E nós não temos sol, não temos mar, não temos energias renováveis, quer dizer, e ecologicamente, coisa que não pode fazer para criar empregos, na lixo, na reciclagem, na coisas assim, e cima Aristides falou, nós não temos que partir de coisas que te custa pouco. E a hora que já não se afincar, o que é para não arranca para aquele outro passo. Agora, se não te fica ali, com problemas de saúde, ainda com fome na barriga, ainda com não sei o quê, então pergunta, será que algum dia não te chega a ser uma nação sustentável? E agora, por exemplo, também, essas coisas de empresas ali, é tudo privado. É privado para desenvolver uma macroeconomia. Agora, enquanto que ela quer ser resolvido, mora que ou nós, no dia a dia, na atual, na 2014, não se bem vive. É só que ela não está gostando, para não se leva mal, para não pensar, se o Estado se põe dinheiro, não deve industrializar. Quer dizer, nós nunca temos nenhuma indústria na Cabo Verde. Nós sabemos é uma nação sem indústria, sem nunca tem um. Ou me que se confundir.
minha concha, que está funciona, que é prático, não coisa. Então, depois daquela, ainda pergunta, que transformação ali? Senhor Primeiro-Ministro fala, mas não deve ter uma ruptura. É quando que não se começa a ter aquele passo, gente. E já não habilita a falar para trocar chip. Se não se troca chip, é quando? Já pagaram um monte de dinheiro, já combinaram um monte de alguém, já não reúne ali, já passa um dia ali. Não está a esperar, mas no fim de 3 dias, mas não está a fazer alguma coisa aqui, vale. E para não falar, mas em 2030, concretamente, não está tendo X e empresas que usam energias renováveis, que favorece a ecologia, que é ambientalista, mas não tem uma melhor qualidade de saúde, mas não tem mais turismo para morar lá que essa vaca leiteira, depois, mas não tem uma segurança, uma estabilidade, uma sustentabilidade. Senão, não dá chamar amanhã, não começa bem. Não. Bom, nossa questão do empreendimento